infância, cara, o que eu mais senti foi a falta do meu pai. Quando o meu pai, aos 17 anos, ele foi embora para os Estados Unidos. Ele deixou uma carta só falando que foi embora. E quem me acolheu foi a igreja. Eu tinha minha mãe é muito guerreira, mas o meu pai me fazia muita falta. Meu pai visitava a igreja naquela época e eu pedi a ele: pai, me leva na igreja com o senhor hoje. No dia que ele me levou, eu nunca mais saí. E coisas que me marcaram na igreja foi a perca do pastor Luiz, que o pastor, na época ele era pastor, não era apóstolo. O pastor Luiz enxergou algo em mim que ninguém viu. Eu cheguei na igreja, eu tinha 12 anos, e ele simplesmente olhou para mim e falou assim: ô meu filho, vai lá no ensaio de louvor que eu vou te ensinar a tocar um instrumento. Eu não sabia tocar nada. E nisso ele me ensinou a tocar percussão. Olhando pelos olhos musicais hoje, ele foi um dos caras que mais me motivou, porque eu sei que não estava bom eu tocando. Não estava bom. Mas ele me incentivava: vai meu filho, toca, vai, você vai dar certo, vai, faz o que eu estou te pedindo. E era assim. O pastor Luiz, na época era pastor, né? E o pastor Rodrigo. Foram os meus pais quando meu pai não estava aqui. Ele cuidou de mim mesmo não estando perto. E isso eu fiquei muito tempo sem enxergar. E quando o apóstolo foi embora de Poté, para Conceição da Barra, ele falou uma frase comigo que essa frase me marcou para a vida inteira. Ele falou a seguinte frase: eu confio em você. E foi embora. Sofri muito, porque naquela época ele era o cara para mim. É o cara que acreditava em mim, ele confiava em mim. Mas em compensação ficou o pastor Rodrigo, a qual foi o homem que me batizou. Eu acho que eu sou muito feliz que o meu pai não estava aqui, mas querendo ou não, ele me deixou na mão de pessoas que me ensinaram muito bem, que me fizeram chegar até onde eu cheguei hoje. Que foi o pastor André, pastor Rodrigo, o próprio apóstolo. Aconteceu algo na igreja. Um pastor caiu e ele era muito meu amigo. E eu me frustrei muito nessa época. Nessa época foi a época que acho que foi o meu deserto no Ministério Batista Vida e Paz. Aí eu não consegui mais ficar na igreja. Eu fui embora para Belo Horizonte e eu não queria saber mais de igreja. Esse tempo em Belo Horizonte, cara, foi o tempo que eu parei para pensar. Foi 9 meses de pensamento. Fui fazer um tratamento de dente em Teoflotone, peguei 10 dias de atestado no serviço e por incrível que pareça, eu fui visitar quem? O apóstolo, lá em Conceição da Barra. Vou lá visitar ele. Aí começou a minha vida de morar com ele. Agora, ao invés dele cuidar de mim de longe, ele começou a cuidar de mim de perto. Eu lembro como se fosse hoje. Nós estávamos sentados na mesa e eu fiz a seguinte pergunta para ele: por que o senhor me abandonou lá? Ele falou assim: não, eu nunca deixei de preocupar com você, não. Eu perguntava por você todos os dias, só que essa pergunta não chegava até mim. Só chegava essa resposta para mim. O pastor Luiz tá perguntando por que você não vai para frente. Só que eu estava fazendo tudo que eu sabia fazer, eu não sabia fazer mais. Era tudo que me ensinaram, eu fiz o que me ensinaram. O que me marca no pastor Luiz é porque tudo que ele dá para o filho dele, ele dava para mim. Se ele comprava uma cama para o filho dele, ele comprava uma cama para mim. Então eu fui como filho mesmo, ele me adotou como filho. E a minha crise também foi o relacionamento. Eu não conseguia ter um relacionamento com ninguém estável. Chegou uma época da minha vida que eu achei que eu não ia conseguir nem casar. A cela você não consegue esconder muito o que você é num grupo pequeno. Então automaticamente as pessoas descobriram quem eu era. Eu era muito mentiroso. Muito, muito mentiroso. Para mim, multiplicar uma célula é como se fosse uma parede na frente das multiplicações das minhas células. Eu não conseguia multiplicar.
Às vezes vinha muita gente na minha célula, mas eu não conseguia fazer isso, virar outras células, multiplicar, não conseguia ensinar, não conseguia virar líder. Foi aí que eu conheci a Dalila, nós começamos a orar, a conversar. No início foi até difícil, porque a direção que nos foi dada foi que não nem começasse a orar, porque não ia dar certo. Foi aí que Deus abençoou, que o apóstolo deixou a gente cortejar, e com 8 meses nós casamos. Foi logo após o casamento que eu consegui romper. Eu acho que a Dalila ela foi o alicerce principal para o meu crescimento de célula. Hoje eu tenho 7 células e estou quase pronto para multiplicar para pelo menos 15. E ser pastor é o sonho que eu tenho na minha vida. Esse é o maior sonho que eu tenho. E a célula, ela me faz sonhar isso. A célula é importante para mim porque eu consigo ver uma luz no fim do túnel. Porque para muitos eu não tenho nem capacidade de ser pastor. Mas depois que eu descobri que o meu desígnio é esse, eu acho que eu vou lutar até as minhas últimas forças para ser o que eu quero ser. Acho que não existe uma igreja que cuida bem das pessoas sem paternidade. Porque a paternidade, ela deixa você entrar onde muitas pessoas não querem ser invadidas. Eu acho que eu não deixaria qualquer um invadir. Então a melhor pessoa para invadir a gente é um pai. 5 dias atrás, eu fiz uma viagem com o apóstolo. Ele até perguntou para mim se eu estava estudando e tal, o teclado. Eu falei assim, apóstolo, eu estou estudando muito. Mas e a vida com Deus, como tá? Aí eu falei assim, não tá boa, não tem vida com Deus. Foi quando eu senti o desejo eu senti a obrigação de ser uma pessoa melhor. Porque não é o que eu sei tocar que vai fazer eu alcançar o céu, e sim aquilo que sai de dentro de mim. E se eu estiver vazio, não vai sair nada. As pessoas às vezes enxergam o Espírito Santo só como um poder. E o Espírito Santo é uma pessoa. E o desejo do Espírito Santo é que a gente seja pessoas melhores todos os dias. Sem o Espírito Santo, não consigo nada. O Espírito Santo, ele não deixou eu desistir. Porque eu já tive muitas vontades de sair fora, de ir embora. Eu não queria. Acho que muitas vezes eu não queria estar aqui. Eu queria estar em outro lugar, já quis ser normal muitas vezes. E o Espírito Santo, com todos os meus erros, ele ainda não deixou eu desistir. A minha vida não foi uma vida de drogas, de bebidas que eu nunca bebi na minha vida. A Dalila é minha única esposa. Foi a única mulher que eu tive mesmo, foi a Dalila. Eu sempre fui crente e eu era muito doente. Simplesmente as pessoas acham que elas vão à igreja e só que elas se esquecem que o ir na igreja não é o suficiente. Ela precisa encontrar o pai dela. Ela precisa encontrar alguém, um destino. Deus usa pessoas. Só pessoas podem transformar pessoas. Só que eu encontrei em Jesus o que eu não encontrei em lugar nenhum. É como eu te falei, eu encontrei o melhor amigo que eu poderia encontrar. Cara, eu fui salvo pelo sangue.